Bem-vindos a mais uma aula. Espero que todos estejam bem e seus familiares também. Vamos hoje ver raízes ou zeros de uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau, ela é representada dessa maneira: ax2 mais bx mais c igual a zero com a diferente de zero. Não confundam a equação do segundo grau com a equação da função do segundo grau. A equação da função do segundo grau é y igual a x2 mais bx mais c. Há uma relação entre y e x. Aqui não. É ax2 mais bx mais c igual a zero. Nós estamos querendo descobrir quais os valores de x que, substituídos aqui, vão fazer isso ficar igual a zero. E aí, vamos relembrar a nossa velha e boa fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, que resolve as equações do segundo grau, está aqui: x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta é igual a b2 menos 4ac. Então vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo: x2 mais 2x menos 8 igual a zero. O a igual a 1, o b igual a 2 e o c igual a menos 8. Eu sempre prefiro achar o delta primeiro. Então eu botei delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Deu 2 ao quadrado, 4, mais 32, igual a 36. Então obtivemos x igual a menos b, ou seja, menos o b que é 2, mais ou menos raiz de delta que é 36, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Então deu menos 2, mais ou menos 6 sobre 2. Separei em 2. Menos 2 mais 6 dá 4 sobre 2 dá 2, e menos 2 menos 6 dá menos 8 sobre 2 dá menos 4. Então obtivemos duas raízes reais e diferentes. Segundo exemplo: menos 2x2 menos x menos 3 igual a zero. O a vale menos 2, o b vale menos 1 e o c igual a menos 3. O delta então é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c vai dar 1 menos 24, vai dar menos 23. Por que eu coloquei nesse caso que não há raízes reais? Porque o delta, eu vou ter que extrair a raiz quadrada dele. E a raiz quadrada de menos 23 não existe no conjunto R. Portanto, essa equação aqui não tem solução no conjunto dos números reais. Não há raízes reais. Terceiro exemplo: x2 menos 6x mais 9 igual a zero. A igual a 1, b igual a menos 6, c igual a 9. Calculei o delta. b2 menos 4 vezes a vezes c. Deu 36 menos 36 e o delta aqui deu zero. Nesse caso, olha lá, menos b dá 6, mais ou menos raiz de zero que é zero, sobre 2a que dá 2. Então nesse caso nós vamos ter 6 mais 0, 6 sobre 2, 3, e 6 menos 0, 6 sobre 2, 3 também. Duas raízes iguais, tá? A gente também pode chamar de uma raiz real dupla, tá certo? Quarto exemplo: x2 menos 25 igual a zero. Nesse caso, o a igual a 1, o b é 0 e o c é menos 25. Essa é chamada uma equação incompleta, porque não temos o termo em x. Essa não precisa usar Bhaskara. Passei o menos 25 para o lado de lá, deu 25. Fiz a raiz, mais ou menos raiz de 25, e achei mais 5 ou menos 5 são as duas raízes. E o quinto exemplo, eu fiz um exemplo com c igual a zero. O a é menos 1, o b é 7 e o c é 0. Nesse caso, dá para botar o x em evidência. Botei o x em evidência, lá dentro deu menos x mais 7 igual a zero. Quando um produto é igual a zero, ou o primeiro fator é zero, x igual a zero, ou o segundo fator é igual a zero, menos x mais 7 igual a zero, que dá x igual a 7, estão aqui as duas raízes, 0 e 7. Observação: nos três primeiros exemplos, dá para ver o seguinte: quando o delta é positivo, delta é maior que zero, eu acho duas raízes reais e diferentes. Quando o delta deu zero, eu achei duas raízes reais e iguais. E quando o delta deu negativo, não há raízes reais. Então, depende do sinal do delta eu ter duas raízes reais e diferentes, reais iguais ou não ter raízes. Espero que tenham gostado. Um grande abraço.